a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez no nosso Compromisso Holy, nosso dia de compromisso com o Senhor. Dia que nos colocamos na presença do Senhor para louvar, bendizer, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas. Estamos aqui com a equipe da Fábrica de Compromissados, que todos os domingos nos reunimos para glorificar a Deus. Amém, queridos? Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vindo à Fábrica de Compromissados. Seja bem-vindo a este dia na presença de Deus conosco. E neste momento, neste dia, nesta ministração, eu quero trazer para vocês o passo a passo do meu pedido para o recebimento da minha bênção. Você sabe, queridos, como receber a sua bênção? Me diz aí, você tem pedido o que diante de Deus? Você tem pedido diante de Deus? Quem tem pedido diante de Deus, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! Quem tem sonhos, projetos, algo que você quer alcançar, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! E hoje, queridos, nesse dia onde nós estamos aqui no nosso culto Power, foi bacana porque nós tínhamos como anfitriã do nosso culto a nossa querida Danúbia, e ela iniciou falando de propósito, iniciou falando de projetos, e é exatamente sobre isso que nós iremos falar nesse dia. Sobre propósito, sobre projetos, sobre o que você busca diante de Deus, sobre o seu sonho diante de Deus, sobre aquilo que você vem pedindo diante de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante e você visualizasse, você que está aí na sua casa, você que está aqui conosco, que você fechasse os seus olhos e você visualizasse o que você vem pedindo a Deus, o que você espera receber de Deus. O que você busca de Deus? O que você espera em Deus? Quais têm sido seus sonhos? Quais têm sido os seus projetos? Qual é o seu objetivo de vida? O que você está pedindo a Deus? Em Jeremias 29, queridos, do versículo 11 ao versículo 13, Deus, ele narra para nós a seguinte coisa, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei vocês. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Quantos podem dizer um glória a Deus? Glória a Deus! Queridos, e na palavra de Deus, em vários momentos da Bíblia, você vê Deus, ele querendo nos abençoar, Deus dizendo que vai nos abençoar, Deus dizendo que quer nos abençoar. E eu quero te dizer neste dia, Senhor, queridos, que a vontade de Deus para a sua vida é te abençoar e fazer com que o desejo do seu coração se cumpra. Esse é o desejo do coração de Deus. É fazer com que os seus sonhos se realizem, com que você seja próspero, com que você seja abundante. Como ele disse ali em Jeremias 29, 11 a 13, o sonho de Deus para sua vida é que você tenha uma vida próspera e não uma vida de desgraça, que você tenha um futuro cheio de esperança. E esperança, querido, é você saber que você serve a um Deus que é capaz de fazer por você aquilo que você espera. E dentro disso, queridos, a promessa de Deus para as nossas vidas, ela é muito grande. Quais foram as promessas que você já recebeu de Deus? As promessas de Deus na sua palavra, elas são inúmeras, elas são fantásticas, elas são imensuráveis. Mas eu lhe digo, queridos, que mais importante do que você ter um pedido para Deus é você saber como pedir para Deus. Diga aí para o seu irmão: mais importante do que pedir a Deus, mais importante do que pedir a Deus,
É você saber como pedir a Deus. É você saber como pedir a Deus. Eu queria que você que está aí na sua casa colocasse sua mão no seu coração e dissesse: mais importante do que pedir a Deus é eu aprender como pedir para Deus. E é por isso, queridos, que o tema dessa ministração hoje é o passo a passo do meu pedido para o recebimento da minha bênção. Vira aí pro seu irmão e diga isso para ele. Fala: hoje você irá aprender o passo a passo do seu pedido para o recebimento da sua bênção. É importante, queridos, que nós aprendamos o passo a passo para o recebimento das nossas bênçãos. Porque em Tiago 4,3 diz: não recebeis porque pedis mal. Mas o que é pedir bem? O que é se fazer um bom pedido? Como é fazer um bom pedido? Nós aprendemos, queridos, com Salomão, como fazer um bom pedido para Deus. Nós aprendemos com Salomão o passo a passo de como pedir a Deus. E eu gostaria que nesse momento você abrisse aí as suas Bíblias no livro de 1 Reis, do versículo 4 ao versículo 15. Livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 15. 1 Reis 3, de 4 a 15, que diz o seguinte: certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifícios a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e ele destes um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixastes que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolhestes para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou do que Salomão havia lhe pedido e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riqueza, ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei vida longa. Quando acordou Salomão, compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifício, que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Amém, queridos? Amém. Queridos, Salomão, ele nos ensina tanto com essa sua atitude, mesmo antes de receber aquilo que ele havia pedido para Deus.
ele nos ensina tanto sobre o passo a passo de como pedirmos a Deus. E o primeiro passo, queridos, que nós aprendemos quando nós temos algo a pedir a Deus, é que Deus, ele tem interesse em saber o que você quer. Diga isso pro seu irmão, fala: Deus tem interesse em saber o que você quer. Deus tem interesse em saber o que você quer. Deus tem interesse em saber o que você quer, meu querido. No versículo 5, já começa mostrando isso. Já começa Salomão indo dormir após oferecer sacrifícios a Deus. E Deus perguntando para ele o que ele quer. Eu quero começar, querida, essa ministração de hoje te ensinando que tudo que você fizer para o Senhor, você precisa fazer bem feito. Tudo que você for colocar na presença do Senhor, você tem que colocar bem feito, de forma clara. Porque Deus, ele tem interesse de saber o que você quer. Aqui no versículo 4 e 5 mostra que Salomão, ele foi a Gibeão oferecer sacrifício para Deus naquele altar, porque aquele altar era o mais famoso que tinha, de todos que existia. Porque naquele lugar, ele já havia queimado 1000 animais em sacrifício a Deus. Ele não escolheu qualquer lugar para estar na presença de Deus. Ele escolheu o melhor lugar. Entenda, querido. Você quer pedir algo a Deus? Não faça de qualquer maneira. Faça da melhor maneira. Você quer apresentar algo a Deus? Não faça de qualquer maneira. Escolha o melhor lugar e a melhor forma de se fazer isso. E quando você faz isso, querido, Deus, ele se interessa pelo que você quer. Porque ele entende que você sabe qual é o lugar dele na sua vida. Salomão foi se deitar e Deus chega para ele e fala: filho, o que é que você quer? O que você quer que eu lhe dê? Essa é a pergunta de Deus para as nossas vidas, queridos. O que você quer? O que você quer? O que você quer que Deus te dê? Vira para o seu irmão e pergunte para ele: você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Às vezes a gente reclama. Porque Deus não me dá, porque Deus não me ouve, porque Deus não me responde. Mas a gente não é claro para Deus. A gente não diz para o Senhor o que nós queremos. A gente acha que Deus, ele tem a obrigação de saber o que queremos e responder a oração que não fazemos. Entenda, querido. Você quer algo de Deus? Peça para Deus. Deus, ele tem o interesse de saber o que você quer. O princípio de se receber algo de Deus é pedir. Isso não é só com Deus não, queridos, mas é com qualquer um. Às vezes você está num casamento aflito, aborrecido, chateado, porque o seu marido não faz o que você gosta, mas você já disse para ele o que você gosta. Às vezes você está aborrecido porque o seu filho não faz o que você quer. Porque o seu filho não ajuda a arrumar a casa, porque o seu filho não lava uma louça. Mas você já disse para o seu filho o que é obrigação dele fazer dentro da sua casa? Às vezes você está chateado porque o seu chefe não te dá aquele aumento que você acha que você merece. Porque você está trabalhando mais do que você normalmente trabalharia, do que você foi contratado para fazer. Mas você já disse para o seu chefe o que você gostaria? Às vezes a gente reclama. Porque reclamar é mais fácil. E a gente se esquece de ser claro. E aqui Salomão, ele nos ensina a primeira coisa, o princípio de tudo. Você quer algo? Peça. Diga para o seu irmão, fale para ele: você quer algo? Peça. Fala pro que tá do outro lado aí, querido. Fala: você quer algo? Peça. Peça. Você que está na sua casa, querido, você quer algo? Peça. Você quer receber de Deus alguma coisa? Abra a sua boca e fale. E o segundo passo, queridos, que nós aprendemos com Salomão é: exalte a Deus.
Exalte a Deus. Coloque a mão aí no seu coração e diga: eu preciso exaltar a Deus. Eu preciso exaltar a Deus. Queridos, no versículo 6, diz que Salomão, ele começa a responder a pergunta de Deus dizendo assim: tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuas a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe destes um filho que hoje governa no lugar dele. E ele continua dizendo: ó Senhor Deus, tu deixastes que eu ficasses como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Olha que lindo, querido. Antes de dizer o que ele quer, primeiro ele reconhece a grandeza de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, ele reconhece a grandeza de um Deus que é soberano sobre a vida dele. Onde ele olha e fala: Senhor, tu mostrastes grande amor ao meu pai, ao teu servo que era bom. Tu mostrastes. Tu destes a ele coisas boas. Tu continuastes a mostrar a ele como tu és bom, deixando que o seu filho governe no lugar dele. E ele continua falando: Senhor, eu sei o quanto que tu é bom. Eu sei o quanto que tu és grande. Tu deixastes que eu ficasse no lugar do meu pai. Ele sabe que ele não é rei porque ele merecia ser rei apenas. Mas ele sabe que ele era rei porque Deus o colocou num lugar de honra. Glória a Deus. Amém. Eu quero te dizer, meu querido, que antes mesmo de pedir qualquer coisa para Deus, você precisa colocar Deus no lugar de honra que ele merece estar. Amém. Você precisa colocar Deus no lugar de honra que ele sempre deveria ter estado na sua vida. Amém, Jesus. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, querido, reconheça a soberania de Deus na sua vida. Reconheça que você é quem você é porque é Ele que te criou. Reconheça que você tem o que você tem porque foi Deus que te deu. Reconheça quem é o Deus que está sobre a sua vida. Reconheça quem Ele é e o que Ele faz. E o terceiro passo que nós aprendemos aqui com Salomão, queridos, é reconhecer a nossa pequenez. Como somos tão pequenos diante de um Deus que é tão grande. Versículo 7 e 8 ele fala: ó Senhor Deus, tu deixastes que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio deste povo que escolhestes para o teu servo, um povo que é numeroso, que nem se pode ser contado. Salomão, ele olha e ele fala assim: meu Deus, olha o tamanho deste povo, olha o tamanho deste reino. Eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil. Eu não sei se eu dou conta disso. Ele olha e fala assim: eu sou muito jovem e eu não sei governar. Eu quero te dizer, queridos, nesse dia, que talvez você esteja aí na sua casa, olhando ao seu redor as conquistas que você tem na sua mão, olhando para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos e falando exatamente isso para o Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei como ser mãe, eu não sei como ser pai, eu não sei como ser o empregado deste lugar, eu não sei como ser esposa, como ser marido, eu não sei como ser líder nessa igreja. Quantas vezes você olhou para Deus e falou: Senhor, eu não sei, eu não consigo. E era exatamente isso que Salomão falava para Deus naquele instante. Ele olhava para Deus e falava: Senhor, eu sou pequeno demais. Olha o tamanho deste povo. Senhor,
Eu sou tão jovem, eu não sei governar. Então a terceira coisa que Salomão nos ensina é a reconhecermos a Deus a nossa pequenez. É a olharmos para Deus e falarmos: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu sou tão pequeno, mas eu não abro mão. Eu não abro mão. Era isso que Salomão nos ensinava. Reconheça a sua pequenez sem abrir mão daquilo que você tem. Eu não sei o que você está passando aí na sua casa e quão grande é aquilo que você precisa administrar. Mas uma coisa eu sei: que Deus é muito maior do que o seu problema, a sua dificuldade e aquilo que você precisa conquistar, aquilo que você precisa administrar e aquilo que você precisa governar. Deus é muito maior. Glória a Deus. Eu quero te dizer, queridos, que Salomão, ele sabia que ele estava em meio a uma multidão. Ele sabia que ele estava em meio a algo grande. Mas ele sabia que ele tinha um Deus muito maior a quem ele podia recorrer. Amém, Deus. Vire para o seu irmão e diga para ele, vire para ele e fale assim: independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua multidão, Independente do tamanho da sua multidão, o seu Deus é um Deus muito maior. o seu Deus é um Deus muito maior. Aleluia, Jesus. O seu Deus, querido, é um Deus muito maior. Salomão, ele sabia que ele não estava sozinho. Mas ele sabia, principalmente, que sem Deus, ele não conseguiria nada. Sem Deus, ele não conseguiria nada. Você tem algo para pedir para Deus? Reconheça que você é pequeno diante do tamanho deste Deus. E o quarto passo que nós aprendemos com Salomão, queridos, é: faça o seu pedido justificando o porquê daquilo. Diga para o seu irmão, fala assim: você tem um pedido a fazer para Deus? Você tem um pedido a fazer a Deus? Faça e justifique o porquê. Faça e justifique o porquê. No versículo 9, querido, Salomão ele diz assim: portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este tão grande povo? Olha que incrível, querido, o pedido de Salomão. Salomão, querido, ele não queria apenas pedir para Deus. Ele sabia que ele tinha que apresentar para Deus uma justificativa do porquê que ele queria aquilo e o como que ele usaria aquilo. Então ele fala: Senhor, me dá sabedoria. Sabe para quê? É porque eu preciso governar esse povo. E como é que eu vou poder governar esse povo se eu não tiver sabedoria? Se eu não conseguir distinguir o bem e o mal? Às vezes a gente quer pedir para Deus. A gente pede. Só que a gente não diz para Deus o porquê que nós queremos aquilo. O que nós iremos fazer com aquilo. Para que nós queremos aquilo. Salomão, ele não apenas pediu, mas ele deu razão para que Deus o abençoasse. Ele descreveu os seus objetivos. Eu iniciei essa ministração hoje lhe perguntando: o que você vem pedindo para Deus? E aí agora eu lhe pergunto: o que você está pedindo para Deus vai te servir para quê? Como que você vai usar isso que você está pedindo para Deus? O que você irá fazer com isso que você está pedindo para Deus? Qual é o seu objetivo diante disso que você está pedindo para Deus? O que você quer fazer com isso? De que vai te servir? Receber a bênção de Deus na sua vida vai te levar até onde? Existem pessoas, queridos,
que pedem coisas de Deus, mas depois que elas recebem, elas não sabem usufruir das bênçãos. Passam anos, décadas, pedindo para Deus um marido, pedindo para Deus uma esposa, pedindo para Deus uma família. Só que quando essa família chega, você não sabe o que fazer com ela. Você não sabe como administrar essa família. Você não sabe como fazer com que essa família permaneça unida. Você não quer cozinhar, você não quer lavar, você não quer passar, você não quer cuidar dos filhos. Você não quer ser parceiro no relacionamento. Então, para que você quer uma família? Você não quer prestar contas, né? Ah, eu me casei, mas eu tenho a minha vida. São os meus passeios, são os meus amigos. Eu não devo satisfação. Para que você quer um relacionamento, então? Outros, queridos, acabam perdendo o que receberam de Deus porque não cuidam, porque não sabem cuidar. Você pede uma empresa para Deus e larga ela para lá. Você pede amigos e largam eles para lá. Você pede um ministério, só que você não quer servir, você quer ser servido e larga ele para lá. Ah, o sonho da minha vida é ser pastor. Para que você quer ser pastor? O que você vai fazer quando você for pastor? Um líder, querido, ele precisa ter como essência no seu coração o servir. Porque se for para eu ser líder e eu não saber servir, de nada me adianta. De nada me serve. Então, queridos, quando você pede algo a Deus, você precisa justificar a Deus o porquê você quer. Para que você quer um carro? O que você vai fazer com ele? Para que você quer passar no concurso público? O que você vai fazer com esse concurso público? Existem pessoas que oram a Deus dia e noite, oram, buscam em Deus passar no concurso público. E quando estão lá, se esquecem de quem é Deus. Se esquecem de que foi Deus que te colocou lá. E aí começam a faltar aos cultos, a faltar às reuniões. Daqui a pouco começa a ficar distante do seu devocional de intimidade com Deus. Porque eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais. O que você quer fazer com aquilo que você pediu a Deus? Para que é que você vai usar o que você pediu a Deus? Vira para o seu irmão e pergunte para ele, fale assim para ele: como você vai usar isso que você está pedindo em Deus? Como você vai usar isso que você está pedindo em Deus? Como você irá usar? O quinto passo, queridos, que nós aprendemos com Salomão, é que nós precisamos entender que quando o seu pedido agrada a Deus, Ele te dá muito mais do que você espera. Vire para o seu irmão e diga para ele: entenda! Quando o seu pedido agrada a Deus, Ele te dá muito mais do que você espera. Queridos, no versículo 10 até o versículo 14, é a resposta de Deus para Salomão. E ele diz assim: Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou morte dos seus inimigos, eu darei a você o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois.
mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi, o meu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quantos podem dizer com glória a Deus? Glória a Deus! Salomão, queridos, ele podia ter pedido qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele podia ter pedido a Deus vida longa, a morte dos seus inimigos. Ele poderia ter pedido prosperidade. Ele poderia ter pedido que as suas terras nunca fossem invadidas. Ele poderia ter pedido milhares de coisas. Mas ele pediu apenas uma coisa e explicou para Deus o porquê que ele queria aquilo. Salomão pediu a Deus algo que não era só para ele, mas que era para o seu povo. Senhor, dá para mim sabedoria para lidar com o seu povo. Salomão ali, ele não estava pensando só nele. Ele estava pensando no povo de Deus também. Ele estava pensando naquele povo que ele precisava governar. E por isso ele agradou a Deus. Quando você sabe fazer o seu pedido, querido, e esclarece para Deus o porquê do seu pedido, você agrada o coração de Deus. Às vezes a gente apenas pede: ai, Deus, me dá um carro. Por que que você quer um carro, meu filho? Ai, que eu tô cansado de andar a pé. E as pessoas que estão ao seu redor? E os seus amigos, e a sua família, a sua igreja? O que que você pretende fazer mais com esse carro? Quando nós sabemos pedir, e quando o nosso pedido agrada o coração de Deus, Deus, ele faz exatamente como ele fez com Salomão. Ele nos dá muito mais do que pedimos. E aqui, Salomão, ele pediu apenas uma coisa para Deus. Mas Deus lhe devolve 5. Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus diz: eu vou lhe dar sabedoria, inteligência, riqueza, honra e vida longa. Quantos podem dizer um glória a Deus bem alto aí, querido? Queria que você virasse para o seu irmão nesse instante e dissesse para ele: fale, o Senhor tem separado para a sua vida inteligência, sabedoria, riqueza, honras e vida longa. Amém, queridos? Amém. Queridos, eu quero te dizer que Salomão, ele soube pedir tão bem para Deus. E ele tocou o coração de Deus de forma tão profunda que ele pediu uma coisa e recebeu 5. Eu quero te dizer que o seu pedido, se agradar a Deus, você vai pedir para Deus e ele vai multiplicar 5 vezes mais sobre a sua vida. Amém, Deus. Assim como ele fez com Salomão. Ele vira para Salomão e fala: você pediu sabedoria? Que legal, Salomão. Pois ninguém nessa terra será mais sábio que você. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Amém, Jesus. Aleluia. E você sabe, querido, qual é a diferença entre sabedoria e inteligência, que são 2 promessas de Deus para a vida de Salomão? A inteligência, querido, é quando você conhece algo. A inteligência é quando você aprende algo, adquire um conhecimento para que você realize determinada função. E a sabedoria é quando você tem o dom de saber usar com inteligência aquilo que você aprendeu. A sabedoria é quando você tem o dom de usar esta inteligência para realizar uma determinada coisa de forma plena. Tem pessoas que têm inteligência, mas que não têm sabedoria. Quantas pessoas formadas em determinadas áreas nós temos que nunca exerceram a profissão?
Ah, eu sou formado em direito. Ah, e você é advogado? Não. Ah, e você trabalha na área? Não. Não sei fazer nada de advocacia. Ah, eu sou formada em pedagogia. Você é professor? Não. Por que você não é professor? Porque eu não gosto. Porque eu não aguento criança falando comigo. Porque eu não sei ensinar. Eu não consigo ensinar. Eu até tento, mas eu não consigo. Eu tentei dar aula, foi horrível. Tem a inteligência, sabe o que se é necessário, mas não sabe como se usar o que se é necessário. Só que Deus vira para Salomão e fala assim, olha, eu vou te dar inteligência e sabedoria. Você vai saber como usar e vai usar isso de forma estratégica. É isso que Deus fala para Salomão. Existem pessoas, queridos, que têm inteligência, mas que não sabem utilizar essa inteligência com sabedoria. Eu sei exatamente o que é preciso num casamento. Eu já li 35 livros que falam de um bom relacionamento. Eu já fui em 50 simpósios, em mais 50 reuniões de casais. Eu já fui nos cultos de oração para solteiro. Eu sei tudo o que é preciso para ser um bom parceiro. Só que quando tá namorando, na hora de botar em prática, eu não quero compartilhar a minha vida. Eu não sei respeitar o espaço do meu marido, da minha esposa. E eu sou doente de ciúmes. Porque tem a inteligência, mas não tem a sabedoria. Senhor, eu já fiz 30, Deus, simpósios sobre vida financeira. Eu fiz um curso de 15 dias, Deus. Pode me fazer ganhar na loteria, que eu vou saber usar esse dinheiro. Só que é aquele que com pouco é completamente descompensado e desregrado. Se não sabemos ser fiel no pouco, querido, Deus, ele não vai nos dar o muito. Justamente por isso que aprendemos com Salomão. Nós precisamos agradar a Deus com o nosso pedido. Nós precisamos demonstrar para Deus que o que queremos será bom para nós. Naquele momento, queridos, Deus ele mostrava para Salomão que ele havia se agradado tanto do que Salomão havia pedido, que ele daria para Salomão inteligência e sabedoria para administrar o povo como ele havia pedido, mas também para administrar as suas riquezas, as suas honras e a vida longa que ele teria. Como você vem administrando o seu pedido a Deus? O que você vem pedindo a Deus? O seu pedido está agradando a Deus? E por fim, queridos, o sexto e último passo que nós aprendemos com Salomão é que Salomão ele festejou a promessa de Deus e não o que ele já tinha em suas mãos. Vira para o seu irmão e diz assim para ele: Salomão festejou a promessa de Deus. Salomão festejou a promessa e não o que ele tinha em suas mãos. E não o que ele tinha em suas mãos. Queridos, no versículo 15 diz assim: quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então ele foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifício que foram completamente queimados. Depois, deu uma festa para todas as autoridades. Salomão, queridos, naquele momento ele ainda não havia recebido nada de Deus. Ele apenas havia sonhado. Ele apenas havia sonhado e ouvido Deus falar com ele no seu sonho.
Vire para o seu irmão e pergunta para ele, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado, querido? O que você tem sonhado? O que você tem sonhado? Pergunte aí para ele, fala, o que você tem sonhado? Você tem sonhado? Você que está aí na sua casa, nos ouvindo, o que você tem sonhado? O que você tem acordado todos os dias e se lembrado de pedir a Deus? Para Salomão, queridos, tudo aquilo, para Salomão receber ali aquilo que ele havia pedido para Deus, sabedoria, inteligência, receber de Deus vida longa, honras, riquezas, era apenas um sonho. Não era algo ainda concretizado. Era apenas uma promessa. Mas ele não esperou para receber. Ele se levantou, foi na presença de Deus, diante da Arca da Aliança, apresentou para Deus as suas ofertas de paz e sacrifício, em agradecimento à promessa de Deus sobre a vida dele. E chamou as maiores autoridades do seu reino para festejar. Para festejar o quê? A promessa de Deus sobre a minha vida. E eu lhe pergunto, querido, quantas vezes você já festejou a promessa de Deus para a sua vida? Quantas vezes você já festejou uma palavra profética sobre a sua vida? Que o seu pastor se levantou, guiado por Deus, orou pela sua vida, fez uma promessa sobre a sua vida, fez uma profecia sobre a sua vida. Quantas vezes você se levantou para festejar esta promessa? Para festejar este sonho? Salomão, queridos, ele fez isso porque ele acreditava. Salomão, ele fez isso e ele festejou, querido, porque ele tinha fé. Salomão, ele festejou porque ele tinha certeza da presença de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você tem certeza da presença de Deus na sua vida, querido? Amém. Você tem certeza da presença de Deus sobre a sua vida, querido? Amém, Jesus. Você tem certeza da presença de Deus sobre a sua vida, querido? Amém. Dê um glória a Deus, amado. Glória a Deus. Diga, Senhor, eu tenho certeza da tua presença na minha vida. Porque tu és um Deus real. Porque tu és um Deus cumpridor de promessas. Porque tu és o Deus, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus que para sempre, sempre, sempre há de ser. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, queridos, aprender a festejar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a festejar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Qual é a promessa de Deus para a sua vida, querido? Quem é este Deus sobre a sua vida? Hoje é dia de nos colocarmos na presença do Senhor para festejar o que Ele nos prometeu. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Você que está aí no seu lugar, que está aqui conosco, presente. Feche os seus olhos, comece a se colocar na presença do Senhor nesse instante. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está ouvindo essa ministração. Comece a apresentar a Deus o seu pedido. Não como você sempre fez até hoje, mas de uma forma diferente. Assim como Salomão nos ensinou. Comece a apresentar para Deus o seu pedido. Primeiro, dizendo para Deus que você sabe quem Ele é, que você sabe o quão grande Ele é na sua vida, e que hoje você entende que Ele tem interesse em saber o que você quer.
Começa a descrever para Deus quem Ele é, o quão grande Ele é. O quão pequeno você é diante de Deus. O quanto que você precisa de Deus. O quanto que você precisa desse agir de Deus sobre a sua vida. O quanto que você entende a grandeza de Deus e que nada que você tem, você consegue sozinho, mas Deus te dá. Se coloque na presença de Deus e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que sozinho eu não sou nada, mas eu sei que Tu és muito maior do que eu. Eu sei, Senhor, que durante muito tempo eu me calei. Eu me calei porque eu achava que Tu tinhas obrigação de saber o que eu queria. Quando nem eu mesmo sabia o que eu queria. Quando nem eu mesmo sabia para que eu queria. Mas hoje eu entendo, Senhor, quem Tu és na minha vida. Hoje eu entendo, Senhor, o que Tu podes fazer na minha vida. Hoje eu entendo o quanto pequeno eu sou e que eu preciso lhe dizer. Porque o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de diálogo. E eu preciso abrir os meus lábios e dizer para Ti o que eu quero. Começa a apresentar ao Senhor aquilo que você quer. O que você vem buscando? Qual é o teu sonho na presença de Deus? O teu sonho é um carro? O teu sonho é uma casa? O teu sonho é ajustar a sua vida financeira? É se casar? É ter filhos? Qual é o teu sonho? É ajustar o seu casamento? É saúde? Qual é o teu sonho? É passar no concurso público? Apresente ao Senhor nesse instante. Diga para o Senhor qual é o teu sonho e por que você sonha com isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar no porquê que você sonha com isso. Mas este é o momento, querido, de você se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, o que eu quero é isso aqui. E é por isso que eu quero. Talvez você nunca tenha parado para pensar no porquê que você quer determinada coisa e o que isso pode contribuir com o reino de Deus. Chegou a hora de você parar para pensar. Chegou a hora de você se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, é isso que eu quero, é por isso que eu quero e é nisso que ajudará o teu reino a se tornar grande. Coloque na presença do Senhor aquilo que você quer. Seja aquele que impacta a Deus. Seja aquele que move o coração de Deus ao ponto dele querer te dar mais, muito mais do que você pediu a Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, para entregar a vida dos Teus filhos em Tuas mãos agora, meu Pai. Senhor, os Teus filhos estão aqui diante de Ti, Senhor, entregando a Ti e falando a Ti quais são os seus pedidos de oração, especificando para Ti, Senhor, o porquê que eles querem, o para que eles querem. Que em nome de Jesus, Senhor, os Teus filhos venham ser envolvidos na Tua presença, Senhor, ao ponto de entender que o momento de oração, Senhor, é um momento de intimidade contigo. É um momento, Senhor, de relacionamento contigo. E todo relacionamento, Senhor, ele é baseado em diálogo. Que em nome de Jesus, Senhor, os Teus filhos aprendam, meu Deus. Aprendam, Senhor, a ser específicos na Tua presença. Que os Teus filhos aprendam a lhe pedir, Senhor, e aprendam, Senhor, a especificar os motivos dos porquês, os praquês e como usarão as suas bênçãos, meu Pai. Que em nome de Jesus, ao ouvir a oração dos Teus filhos, Tu possas estar respondendo a cada um deles, Senhor, conforme o desejo do seu coração, assim como Tu respondestes a Salomão, meu Deus. E que em nome de Jesus, Senhor, os Teus filhos venham aprender a ter o coração agradecido ao ponto de agradecer e festejar não apenas o que recebem, mas as promessas de Deus para a sua vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos podem dizer amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, que as bênçãos do Senhor te alcançarão.
Que as bênçãos do Senhor baterão a sua porta. E que você conseguirá ser tão íntimo de Deus. Que você conseguirá explicar a Deus o que você quer. O porquê que você quer. E como você usará a bênção de Deus que bateu a sua porta. E o Senhor se agradará tanto de ti, que derramará sobre a sua vida 5 vezes mais, como derramou sobre a vida de Salomão. Que você possa, a partir de hoje, a partir de agora, estar festejando, estar se alegrando, estar sendo grato a Deus, não apenas por aquilo que você já recebeu, mas pelas promessas de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, lhe concedendo muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Vá em paz, queridos, e o Senhor os acompanhe. E você que está aí conosco em casa, se você gostou dessa ministração, se ela tocou na sua vida, te impactou de alguma forma, compartilhe, coloque aí o seu like, siga o nosso canal, chame pessoas que você ama a estarem também fazendo parte do nosso grupo de compromissados. Senhor te abençoe e te guarde. Até mais.